Thank you. Glória a Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Meus amados, antes de vos ministrar a palavra de Deus, nós estamos terminando hoje a nossa convergência. O nosso encontro de obreiros do Brazilian District Council, das Assembleias de Deus, do Concílio Distrital Brasileiro das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e a Confradeb, a Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus do Brasil nos Estados Unidos. Ambos, um ligado à Assembleia de Deus nos Estados Unidos e o outro ligado à Assembleia de Deus no Brasil. E o propósito da convergência é chamar a atenção da igreja, dos obreiros, para estarmos todos convergindo ao Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Comunhão, conhecimento e conduta. Comunhão com Deus, conhecimento da palavra de Deus, que gera uma conduta que seja semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer de coração ao nosso presidente regional, pastor Sandro Machado, e parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o irmão, junto com a nossa equipe regional, realizou, junto ao pastor Rodrigo Deodato, nosso querido gordinho, pastor Rodrigo Deodato, pastor Eduardo Lima, os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho e nessa estrutura, nessa logística, e em tudo que aqui foi feito. Irmãos, nós nos sentimos tão bem aqui. Os irmãos nos receberam com tanto amor, com tanto carinho, e eu tenho certeza que falo em nome de todos os obreiros que vieram de outros lugares, e eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos membros da mesa diretora e os nossos presidentes regionais que estão aqui presentes. Irmãos que vieram lá de Massachusetts, não é? Vieram, né, homens que estão com a vida dedicada, gente ocupada. Irmãos, só a quantidade de gente que essa gente batiza lá em Massachusetts não é brincadeira, né? E todos eles, né, o nosso presidente regional, pastor Ademir, e pastor Renan, que vem da Flórida, lá de Orlando, né? Veio aqui representando o Mickey Mouse, e o pastor Bruno Dantas, nosso querido irmão e amigo, pastor Emerson, que veio de Washington, D.C., e todos os irmãos. Deixa eu parar de mencionar nomes, não é? Os nossos preletores, que vieram também de longe, pastor Marcelo Ferreira da Costa, né, que veio lá também de Orlando, e que está nos ajudando no departamento de evangelismo do Ministério do Belém, e o pastor Francis Brito, que veio de mais longe, né? Veio lá da terra do rei Charles, né? Veio de Londres para estar conosco, ministrando neste evento em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta convergência em nome de Jesus. Quero também, amados irmãos, dizer que estou muito feliz por rever aqui o meu amigo de muitos anos, pastor John Moreira, meu querido irmão e amigo. Ele já tem me convidado algumas vezes para dar um passeio de avião com ele, mas eu estou com medo de cair nós dois. É porque eu estou meio gordo. Quando eu emagrecer, eu estiver elegante como ele, eu vou. Mas, glória a Deus. Meus queridos irmãos, só tem uma coisa ruim em Columbus, Ohio. Posso falar o que é, não? É a hora de ir embora. Quando chega na hora de ir embora, é ruim. Porque a gente quer ficar aqui. Glória a Deus. A minha esposa, se ela pudesse, ela morava no frio. É nada. Glória a Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Nós sempre terminamos os nossos eventos com Santa Ceia, porque a Santa Ceia do Senhor, ela fala da nossa comunhão com os nossos irmãos e a nossa comunhão com o nosso Deus através de Jesus Cristo, representado no cálice e no pão, no seu sangue e no seu corpo. Por isso nós fazemos questão de fazer Santa Ceia, de celebrar a Ceia do Senhor em todas as nossas comemorações, em todas as nossas celebrações. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, passagem da Santa Ceia, você conhece bem, em nome de Jesus. Igreja relevante. Nós queremos falar um pouco com você a respeito da relevância da Santa Ceia do Senhor. Eu acho que o pastor Santo tomou minha água aqui. Você tomou minha água? Não?
O meu copo estava mais cheio. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por que a ceia do Senhor é importante? Esse versículo nos dá 3 respostas. A primeira, porque ele traz a memória da obra de Cristo ao nosso coração. Porque ele dá testemunho presente da igreja. E em terceiro lugar, porque ele fala da esperança futura, da volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Do jeito que as coisas estão apertando, nós estamos entendendo pela palavra de Deus que a nossa redenção está próxima. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com o Senhor Jesus Cristo lá no céu, em nome de Jesus. Enquanto estamos aqui, vamos então convergir todas as coisas ao Senhor Jesus Cristo. Convergência comunica esta ideia das coisas diferentes caminhando para um mesmo ponto. Pessoas diferentes. Olha, imagina, aqui nós temos pessoas que vieram de diferentes lugares do Brasil. Pessoas que vieram de diferentes famílias. Pessoas que vieram de diferentes descendências ou ascendências, não é verdade? Nós temos aqui pessoas que são descendentes de italianos. Quantos descendentes italianos nós temos aqui? Levanta a mão aí, ó. Tem bastante descendente italiano aí, né? Levanta a mão aí, você é italiano mesmo, pastor Francis. Pastor Francis é italiano. Vai bem, né? Tutti buona gente. Tem um bocado de ladrão lá também. Então, temos gente aqui, irmãos, que veio, por exemplo, que tem ascendência portuguesa. Quem aqui é descendente de português? Deixa eu ver a mão levantada. Glória a Deus. Descendente de indiano. Só o pastor Bruno, né? O Gesiel também. É. Não. Aí, ó. Olha só, rapaz, a Fernanda saiu em defesa na hora ali. É pequenininha, mas corajosa. Nós temos aqui, por exemplo, irmão, gente que veio de São Paulo. Quantas pessoas aqui vieram de São Paulo? Olha quanta gente de São Paulo tem aqui, uau! Estou me sentindo em casa. Hã? Calma! Nós vamos chegar lá, nós estamos em São Paulo ainda. Tem algum carioca aqui, irmão? Tem? Olha lá, olha os carioca lá, olha. Aleluia. E mineiro, tem mineiro aqui, senhor? Olha, para você ver. Ok, vamos lá, estão preparados? Rondônia! Pelo sangue! Uau! Glória a Jesus! Olha, tem gente aqui que veio... cadê os goianos? Olha aí, ó, tem bastante goiano. Glória a Deus! Mas olha, tem gente aqui que é descendente de italiano, de português, o que mais? Alemão, tem descendente de alemão aqui? Oh, sprechen Deutsch! Pra caramba! Uau, glória a Jesus! Né? Que bênção, Dankeschön. Pastor Franz fala alemão fluentemente. Alemão. Agora, irmão, tem gente aqui que é até descendente do Bin Laden. É descendente de libanês. Não está aqui, né, irmão? Mas era a minha sogra, né? A minha sogra era descendente do Bin Laden. É filha de libanês, irmão. Tinha sangue de libanês. Um pouquinho de sangue de libanês também, né? Irmã Mabel ali, né? Aleluia. É? Tem mais aí, não? Marroquino. É o pastor. Você já imaginou que Deus traz pessoas de diferentes lugares, de diferentes descendências, de diferentes famílias, de diferentes formações? Tem pessoas aqui que certamente são formadas talvez em direito, deve ter advogado, deve ter professores, professoras aqui, não é? Tem gente que também não é formada em coisa nenhuma também, né? Pessoas de diferentes formações.
Pessoas de diferentes famílias que foram criadas de maneira totalmente diferentes umas das outras. E você nunca podia imaginar na sua vida que você conviveria com pessoas tão diferentes de você. Mas o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos juntou, nos uniu e nos fez convergir em Jesus Cristo, nosso Salvador. E sabe o que é extraordinário? A gente olha uns para os outros aqui, são nossos irmãos. Nós amamos os nossos irmãos. Nós temos prazer de estar com nossos irmãos. Nós temos prazer na esperança de Cristo, porque um dia nós vamos morar juntos no céu por toda a eternidade. Ele faz convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas vindo para o Senhor Jesus Cristo, caminhando para um mesmo ponto. Esse ponto, segundo a Bíblia, não é uma instituição, um movimento, não é uma personalidade, não é um ministério. Todo mundo está convergindo para o Belém. Não. Todo mundo está convergindo para a Assembleia de Deus. Não. Está todo mundo convergindo para o pastor Joel. Não, nós estamos convergindo para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Tudo converge para Cristo. Paulo, ele descreve o propósito eterno de Deus quando ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir em Cristo, ou nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. O plano de Deus é fazer com que todas as coisas convirjam em Cristo, e isso é exatamente o que acontece na ceia do Senhor. Daí porque a ceia é importante. Daí porque a ceia é relevante. Na mesa do Senhor, a nossa atenção vai para o Senhor Jesus. A nossa atenção não vai para a bolsa que a irmã está usando, nem a gravata que o pastor está usando. A nossa atenção não vai para quem está falando ou como está falando. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, o negócio é Jesus. A pessoa é Jesus, a memória é Jesus. Nós olhamos para Jesus, nossa memória converge para a cruz, a nossa esperança converge para a volta do Senhor Jesus Cristo. Pessoas diferentes convergem para um só corpo, Jesus Cristo. E cada coração é chamado a renovar a sua fidelidade ao Senhor Jesus. Na Santa Ceia nós somos convidados a ser mais fiéis a Deus. Por isso a ceia é importante. Porque ela traz a nós os princípios que nós precisamos lembrar para exercermos a vida de um verdadeiro cristão na presença do Senhor nosso Deus. Por isso, a ceia não é só um intervalo litúrgico. Esse culto é diferente dos outros porque é o culto de ceia. Não. Não é um símbolo religioso, não. Ela está no centro da identidade, da comunhão e da esperança da igreja do Senhor Jesus. Esta é a nossa identidade. A nossa identidade não é a placa da nossa igreja. Não é a credencial do Ministério do Belém. Não é? A nossa identidade não é a credencial do Ministério do Belém. A nossa identidade é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. É no sangue de Jesus que nós nos identificamos. Eu estou me lembrando que o pastor Takayama, ele contava, às vezes nas mensagens dele, contou lá no Belém um dia que um japonês tinha muita vontade de conhecer a Europa. Só que ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para conhecer a Europa. Então, o japonês ele comprou uma passagem de navio até a África, e da África ele pegou um trem e foi subindo para chegar na Europa, para ir até a Europa, né? Há algum tempo atrás, esse era o único caminho. Na Segunda Guerra não podia voar, não tinha avião voando, né, por causa da guerra, e as pessoas se moviam de trem. Né? E ele indo para a Europa, né, e aquele japonês estava ali, e quando ele, feliz da vida, porque Deus tinha dado a ele a oportunidade de conhecer a Europa, e ele estava agradecendo a Deus, né? Obrigado, Jesus, arigatou, né? Arigatou, Jesus, porque eu vou lá para a Europa, Yesu Subarashi, né? Jesus é maravilhoso, né? Você sabe falar japonês, não sabe, não? Então fala, Yesu Subarashi. Isso é japonês. O que quer dizer isso? Jesus é maravilhoso. E de repente, quando ele está feliz na cabinezinha dele lá, entra um africano, daqueles grandalhão assim, né? Aquele africanão grandão foi e sentou na frente dele.
Ele olhou para o africano olhou para ele falou, esse africano tem alguma coisa diferente. Esse africano tem alguma coisa de especial. Esse africano aí, não sei não, esse africano aí, ele parece que tem a mesma identidade que eu. O africano olha para o japonês e fala, esse japonesinho aí, esse japonesinho tem alguma coisa especial, né? Só que o japonês não falava africano, e o africano não falava japonês, né? Aí o japonês, né, japonês é sempre muito inteligente, o japonês teve uma ideia, né, subiu no banco, pegou na malinha dele lá, pegou a Bíblia dele e ficou segurando a Bíblia e tal. Aí o africano esticou a mão, pegou na malinha dele lá em cima também, a Bíblia dele, né? E olhou para o japonês olhou para ele, mostrou a Bíblia, o outro mostrou a Bíblia, queria falar, queria conversar, queria perguntar e queria começar a se identificar, sabia que o outro era crente, mas como? Não podia falar, não sabia falar, é igual você, desculpa. Não sabia falar, não tinha jeito, não tinha como falar, né? Então, aí o japonês de novo teve uma ideia, né? O japonês levantou a bíbliazinha dele e disse assim, aleluia! Aí o africano levantou a bíblia e disse, aleluia! Aí pronto, o japonês descobriu uma maneira de conversar com o africano. Passou a viagem todinha conversando com ele, aleluia! E o africano, aleluia! 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 A conversa está meio, né, monótona, mas está, aleluia! Estava alegre o coração cheio de gozo, porque essa é a nossa identidade. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Chegou uma estação, o trem parou e o africano se levantou. Estava na hora dele ir embora. Ele ia descer naquela estação. O japonês se levantou, olhou para o africano olhou para o japonês, deu um abraço no japonês, o japonês deu um abraço no africano, o africano deu um abraço no japonês, e eles glorificaram o nome de Jesus. O africano desceu do trem, o japonês de dentro do trem, dando tchau para ele, e ele da estação dando tchau para o japonês, e quem sabe no coração dizendo, japonês, eu não sei quem você é, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei de que família você vem. E o africano e o japonês dizendo, africano, eu não sei quem você é, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei de que família você vem, mas de uma coisa eu sei, nós somos da mesma família, nós temos a mesma identidade, nós somos lavados no sangue de Jesus. A Santa Ceia é importante, porque ela nos faz lembrar que não importa de onde nós viemos, não importa a família que nós somos, não importa o anel no dedo, diploma na parede, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se pode estudar ou se não pode estudar, nós temos uma identidade, nós temos algo que nos identifica, nós somos da mesma família, a família de Deus, somos lavados no sangue de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Glória a Jesus. A ceia é relevante para Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus instituiu a Santa Ceia. Quando ele comeu a última Páscoa com os seus discípulos, ele disse, agora nós vamos mudar aqui os símbolos. No lugar e as memórias, no lugar de vocês lembrarem do Egito, agora vocês vão lembrar de mim. Ele toma o pão e disse, este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele tomou o cálice e disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele disse, agora eu estou instituindo uma nova etapa na vida de vocês. Vocês agora não vão lembrar do Egito, vocês vão lembrar de mim. Vocês não vão lembrar da escravidão do Egito, vocês vão lembrar da libertação das vossas almas. A ceia é relevante, porque Jesus instituiu a ceia para a nossa salvação. Deus tem a ceia como relevante, porque Jesus a começou. Quando a igreja parte o pão e compartilha o cálice, ela está obedecendo uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. A ceia mantém diante da igreja a memória do Senhor Jesus Cristo. E como é gostoso lembrar de Jesus. Eu sei que às vezes tem gente que gosta de lembrar das coisas lá do Brasil, não é, irmão? Tem gente que não pode deixar de pensar nas coisas que ele comia lá no Brasil.
Tem gente que gosta de tucunaré, fica lembrando, outro fica lembrando de canjiquinha, outro fica lembrando de... O Juba deu risada. Né? Lembrando daquelas coisas que você comia no Brasil, às vezes dá saudade dos familiares do Brasil, mas quando você chega diante da mesa do Senhor, você se lembra de Jesus. O que Jesus estava dizendo é fazer isto em memória de mim. Ele estava dizendo, façam isso, para que vocês não se esqueçam de mim. Façam isso regularmente, para que vocês não deixem cair o conceito, a importância, a relevância do meu sacrifício na cruz. Façam isso, para que vocês se lembrem da relevância do que eu fiz na vida de vocês, a salvação eterna. Somos salvos e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Façam isso para que vocês não se esqueçam o preço da vossa salvação. Faça isso para você não se esquecer o preço da sua salvação. O preço da sua salvação é muito alto. Faça isso para você não esquecer o preço da salvação. Faça isso para você não esquecer a quem você pertence. Se tem uma coisa, irmãos, vamos ser sinceros aqui, entre nós e diante de Deus. Se tem uma coisa que a maioria dos imigrantes tem, é complexo de inferioridade. Se sente cidadão de segunda categoria. Eu não sei falar o idioma, eu não tenho documento, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu não conheço, além de eu não ter tido a oportunidade de estudar, eu também não sei falar o idioma, eu também não sei como é que é você viver livremente num país, porque eu não tenho documento, o meu pai não foi alguém importante, eu não nasci de uma família rica, e nós vamos lá, jogando terra em cima da gente mesmo, né? Vamos nos afundando. Complexo de inferioridade. Quando eu estou diante da mesa do Senhor, eu me lembro a quem eu pertenço. Eu não sou de mim mesmo. Eu posso ter todas as fraquezas, eu posso ter todas as limitações, eu posso não ter vindo de família importante, o meu pai era feirante, retirante, saiu do Ceará, não tinha nada na vida, e quando ele chegou em São Paulo, também não tinha coisa nenhuma também. Então, quando o meu pai era feirante e marretava na ponta da feira, não é? Mas quando eu chego diante da mesa do Senhor, eu me lembro que, na verdade, o meu nome, o meu sobrenome é Costa, e eu gosto de chamar de que o meu nome seja Costa, mas quando eu chego diante da mesa do Senhor, eu me lembro que o meu sobrenome é o sangue de Jesus. Agora eu sei a quem eu pertenço, eu sei que o maligno não me toca, porque eu tenho o selo da promessa de Deus, o selo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em mim, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro diante da mesa do Senhor que eu dependo da graça de Deus, eu não dependo do dólar, eu não dependo do euro, eu não dependo da libra, eu não dependo do anel no dedo, eu não dependo do diploma na parede, eu não dependo do Donald Trump, eu não dependo do ICE, eu não dependo da polícia, eu não dependo do governo, eu dependo do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a caneta dos poderosos não faz, o joelho dos fracos faz. É o Senhor quem te guarda, o seu joelho no chão, ele espanta todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou diante da mesa do Senhor, eu me lembro que Jesus me ama, eu me lembro que Jesus me ama de verdade, e é Ele quem me guarda. Eu dependo de Jesus, eu não dependo da minha força, eu não dependo do meu trabalho, porque quando eu não tenho força para trabalhar, Jesus continua trabalhando por mim. Quando eu não tenho saúde para trabalhar, Jesus coloca o pão na minha mesa. Quando eu não tenho ânimo para trabalhar, é Ele quem fortalece o meu coração e me enche de gozo e de alegria. Oh, a ceia do Senhor é importante, porque eu me sinto pertencente a alguém relevante, mas eu não me sinto como a última bolacha do pacote. Eu não me sinto como a pessoa mais importante. Sabe por quê? Eu olho para os meus irmãos e eu vejo que todos também foram comprados pelo mesmo sangue. E eu não me esqueço que nós somos irmãos e fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando eu olho para a mesa do Senhor, eu me lembro que Jesus vai voltar.
A ceia é relevante porque ela nos faz lembrar que Jesus vai voltar. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Já já nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo. O grito do arcanjo, segundo a tradução do original. Ele vai dar um grito, eu não sei como é que vai ser esse grito. Eu já ouvi o grito de muita gente. Hoje à tarde eu estava ouvindo o grito dos meninos aqui no corredor, né? Já ouvi o grito de muita gente, mas eu nunca ouvi um grito de arcanjo. Eu acho que o grito do arcanjo ele vai ecoar pelo mundo inteiro. E a igreja do Senhor Jesus vai ouvir o grito. A voz do arcanjo. O som da trombeta de Deus tocando. A trombeta está nos chamando. É reunião. Quando a trombeta toca é para reunir o povo. E nós vamos ser transformados. Nós vamos ser arrebatados. E vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. A ceia me lembra que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, não vai ter enfermidade que te assuste. Não vai ter problema que te assuste. Não vai ter dificuldade que te assuste. Não vai ter circunstância que te assuste. Você não vai se sentir menor do que ninguém, porque agora você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu, em nome do Senhor Jesus. A ceia me lembra que Jesus vai voltar. A ceia proclama o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Este pão é o meu corpo, e este pão é o meu corpo, e este cálice é o meu sangue. A ceia celebra uma nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que nova aliança? Porque tinha uma aliança velha. A aliança velha do Antigo Testamento, ela dizia, a alma que pecar, essa morrerá. E a aliança nova do Novo Testamento diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa de todo o pecado. Nós somos agora de uma nova aliança, um novo pacto com o Senhor nosso Deus. A ceia expressa a fidelidade exclusiva ao Senhor. Quando eu estou na Santa Ceia, eu me lembro que eu tenho que ser fiel a Deus acima de todas as coisas. Pedro e João compareceram diante lá dos maiorais, do sinédrio, dos mais importantes, de um tal de João e Alexandre, que até hoje ninguém sabe direito quem é, não é verdade? E eles estavam diante daqueles homens, e eles falaram, o que a gente vai fazer com essa gente? Não temos o que fazer. Eles curaram o homem, não tem como negar, o cara era coxo, estava lá na porta formosa do templo, ele foi curado, agora o homem está aí, está todo mundo aí. E agora que nós vamos fazer o seguinte, o povo está todo aí, se a gente deixar, se a gente for bater nesse, como é que você vai dar uma surra numa pessoa que não tem, nós não temos um argumento legal para fazer isso. Nós não temos um argumento legal para fazer isso aí. Ninguém pode tocar nesse homem, não é? Nesses homens. Então o que a gente faz? Despacha e fala para eles que eles não podem pregar no nome de Jesus. Fala para eles não falarem no nome de Jesus. Quando eles falaram isso para eles, eles falam, escuta, vocês acham que é racional a gente deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês? Vocês acham que nós vamos deixar de ser fiéis a Deus para agradar a vocês naquilo que está errado? Você está entendendo? Quando chega no trabalho, você se depara com situações que querem roubar a sua fidelidade a Deus. Você se depara com circunstâncias que querem fazer com que você seja infiel a Deus. De levar uma vantagenzinha, de quem sabe dar um jeitinho na coisa. Mas quando nós chegamos diante da mesa do Senhor, nós nos lembramos que a nossa fidelidade é ao Senhor Jesus Cristo, acima de todas as coisas. Porque é Ele quem cuida de nós. Glória ao nome de Jesus. A ceia do Senhor anuncia a volta de Cristo. A ceia do Senhor é relevante para a igreja como um só corpo. A ceia não é só uma memória de alguém que morreu. É a proclamação de que aquele que morreu, ressuscitou, reina e voltará. A ceia é relevante para a igreja como um só corpo. Você sabe que somos fortes porque somos um em Cristo Jesus? Você sabe que somos fortes porque somos um em Cristo Jesus? A ceia é a noiva do Cordeiro, e quando o inimigo se levanta contra a igreja, o Senhor Jesus Cristo é que sai em defesa dela. É Ele quem nos defende. E quando nós estamos na ceia, nos lembramos que é Jesus quem cuida da sua igreja. Quem cuida da igreja não é a influência do pastor,
Esses dias nós recebemos lá na nossa igreja na Flórida, na nossa sede, um cidadão que foi prefeito da cidade de Boca Raton, 2 vezes. O nome é feio, mas a cidade é bonita. La Boca del Raton. E nós falamos alguma coisa para ele a respeito dos exageros que estão acontecendo nas investidas, nas ações do ICE, como pessoas que são pessoas de bem, bons pais de família, alguns que não estão ilegais no país, eles não cometeram crime, eles são infratores, porque cometeram infração, ficaram aqui além do período que deveriam estar e que muitas vezes nem têm mais o direito de comparecer diante de um juiz para defender a sua causa, porque já são logo deportados, e a crueldade com que muitas vezes alguns agentes de imigração têm aplicado aquelas pessoas. Como essas pessoas têm sofrido vergonha. Gente, para uma pessoa de bem, para quem tem vergonha na cara, você ser algemado na mão e no pé, isso é muito triste. Isso é muito feio. Não é? Isso é uma humilhação muito grande. E eu estava falando para ele, porque ele é candidato ao Congresso Nacional Americano. E eu disse, quando o senhor chega lá, faça a lei justa para a imigração. Porque ele disse que ele ia tentar mexer na lei de imigração. Eu disse, faça isso, cabra. Fale a verdade, não prometa aquilo que você não vai fazer, não é? Então faça isso, faça leis mais justas. Então eu comecei a falar algumas coisas para aquele homem. Eu sou cidadão americano, eu tenho passaporte americano, mas eu sinto a dor dos meus irmãos, por quê? Porque a igreja é um corpo só. Quando terminou o culto, vários irmãos vieram falar comigo, pastor, por que o senhor não sai candidato? O senhor tem todo o perfil para ser o nosso candidato. E daí Jesus já me tirou. Do Egito escravo fui, mas agora não sou mais. Já estou liberto, Jesus já me perdoou por isso. Eu disse para uma irmã assim, minha irmã, eu não posso sair candidato, porque eu estou fazendo uma obra muito maior. Eu não posso descer. Eu vou descer para ser um representante de uma região lá no Congresso Nacional Americano, sendo que eu sou embaixador de Cristo. Se eu sou ministro do céu, ministro de Jesus Cristo, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu vou descer para ser deputado de novo? Não, em nome de Jesus. Eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou diante da ceia, eu me lembro que nós somos um só corpo. O que toca um, toca a todos. Quando um sofre, todos nós sofremos. A ceia, ela torna a nossa unidade visível. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10, diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o único pão. Nós somos um só. Somos muitos, mas participamos de um único pão. Muitos membros existem no nosso corpo. Você talvez não saiba nem dizer, nem eu, quantos membros nós temos no nosso corpo. Nós não sabemos quantas células nós temos no nosso corpo. Mas a Bíblia diz que o Senhor conta os cabelos da nossa cabeça. Bom, tem algumas cabeças que vai ser fácil contar, né? Ele conta quantos cabelos tem a nossa cabeça, ou quantos cabelos restam na nossa cabeça. Não é verdade? Mas escute isso. O Senhor cuida dos detalhes da nossa vida. Nós somos muitos, mas somos um só corpo. Se você, ontem eu falei isso, se você chuta o pé da cama com o dedinho do pé que tem o calo, todo o corpo sofre, é ou não é? A língua logo é a primeira. Ai! Né? As cordas vocais, todo mundo. A dor vai pelo corpo inteiro. É todo mundo achando ruim. E você sai andando, mancando e dizendo glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque você não vai xingar, você é crente, né? Lavado no sangue de Jesus, você não vai xingar. É uma parte do corpo sofrendo, mas o corpo inteiro está sentindo e está reagindo. Eu conversando com um médico, ele me disse assim, tio, é meu sobrinho, ele disse, o senhor sabe por que quando a gente leva uma pancada, incha e fica roxo? Porque o
corpo, ele tem um AI, uma inteligência artificial, ou uma inteligência natural, né? Tão aperfeiçoada, que quando acontece qualquer acidente em qualquer parte do corpo, outras partes do corpo chegam para socorrer. Incha para proteger. Fica roxo porque muito sangue vai para lá para proteger aquela área que foi atingida. Você sabe o que o diabo quer fazer entre nós? Ele quer nos dividir, porque um reino dividido não pode subsistir. Se a outra parte do corpo não liga, o que acontece? Essa parte que foi atingida, ela vai perecer. Se a outra parte do corpo não liga, não reage, ou você não consegue socorrer aquela parte que foi atingida, de repente você pode ficar sem um dedo. Isso é uma coisa muito grave, né, irmãos? A Santa Ceia do Senhor faz com que nós nos unamos mais, com que nós nos amemos mais. Quando você toma a ceia do Senhor, você olha para os seus irmãos e você começa a amar mais os seus irmãos, a respeitar mais os seus irmãos, a aprender a perdoar os seus irmãos, a aprender que Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados, e nós temos que perdoar, porque quem não perdoa não chega no céu. Não pode chegar no céu porque ele não perdoa. Jesus falou sobre isso. A ceia exige consideração com os nossos irmãos. Ela exige reconciliação. Nós não recebemos o evangelho da guerra. Nós recebemos o evangelho da reconciliação. O Senhor nos deu o evangelho da reconciliação. Glória a Deus. O devorador, ele pergunta assim: o que essa igreja pode me oferecer, não é? Mas o membro da igreja, ele diz assim: como é que eu posso servir ao corpo de Cristo, ao qual Cristo se uniu? Como é que eu posso servir na casa do Senhor? O devorador olha para a igreja e fala: isso aqui é um lugar bom da gente vender não sei o quê, de vender não sei o que lá mais. Isso aqui é um lugar bom para a gente ter aqui, ó, influência. Isso aqui com tanta gente assim é muito importante, não é? Não, o crente é diferente. O membro do corpo, ele tem um só corpo. Ele pensa: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou servir? A ceia é relevante para você e para mim, individualmente. A Santa Ceia me chama ao autoexame. Ela é importante porque ela me faz lembrar das minhas fraquezas. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar os outros é fácil. É fácil você olhar para uma pessoa e começar a julgar pela maneira como ela se porta, pelo jeito que a pessoa é e por tantas outras coisas. É fácil você examinar os outros, mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se a si mesmo. Não seu irmão, a você mesmo. A Santa Ceia, ela é relevante para mim mesmo. A Santa Ceia me faz perguntar a quem eu pertenço, já lhe disse isso. A Santa Ceia me faz perguntar: eu estou dividindo a minha fidelidade entre Cristo e os outros senhores? A quem eu estou servindo? Quanto tempo eu passo com as outras coisas e quanto tempo eu passo com Deus? Quanto tempo eu gasto na internet todo dia e quanto tempo eu gasto com o Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo eu estou na presença do Senhor nosso Deus todos os dias? Há algum ídolo que está ocupando o lugar que pertence ao Senhor Jesus? A Santa Ceia é relevante porque ela me chama para abandonar o pecado escondido. Quantas pessoas chegam diante do Senhor, mas a ceia, ela ilumina. A ceia mostra o que está acontecendo. A ceia faz com que tudo seja clareado e você começa a entender que você precisa confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A ceia me faz discernir o corpo de Cristo. A Bíblia diz: porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. A ceia me ensina a receber a disciplina. Paulo disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos
repreendidos. Diga, repreendidos. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ser repreendidas. Elas não aceitam ser repreendidas. As pessoas não aceitam que você dê um conselho, ou que você aplique uma disciplina. A disciplina não é para matar, a disciplina é para curar. Por que você tem que convalescer no hospital? Eu recebi um telefonema da irmã Obed, e ela... Alguém aqui conhece a irmã Obed? Não. A irmã Obed falou para mim: pastor, Djalma saiu do hospital. Ele ficou no hospital para corrigir um probleminha lá, mas depois ele ficou no hospital corrigindo a saúde dele. Ele precisava de vitaminas e de algumas coisas, e ele ficou lá para poder se recuperar, se restaurar. Este é o processo da disciplina de Deus. Somos repreendidos pelo Senhor. Para que, Deus, que o Senhor quer me repreender, me disciplinar? Para que não sejamos condenados com o mundo. Nós não queremos ser condenados. Você não quer ser condenado com o mundo. A ceia é relevante porque ela renova a minha confiança na suficiência de Cristo. Você não precisa do melhor advogado dos Estados Unidos. Você precisa de Jesus. Jesus vai trazer aquele que é suficiente para você. Eu ouvi, acho que umas 2 vezes aqui, um irmão dando testemunho, não é? De um irmão nosso aqui, que o advogado falou: você vai lá diante do juiz, eu nem vou com você. Eu nem vou com você. Porque você não vai conseguir o seu documento. Se você tivesse dito para eles que você que iam negar o seu green card, porque você estava sendo discriminado porque você era gay, se você tivesse declarado que você era gay, eu ia lá te defender. Mas como você não declarou que você é gay, você vai perder esse negócio aí. Mas Deus providenciou uma pessoa mais simples do que aquele grande advogado. Alguém que talvez não tivesse tanta influência e talvez não tenha sido formado numa faculdade tão grande, mas ele foi escolhido por Deus, mas ele foi achado por Deus, porque Deus gosta do menor. Deus levanta o menor para confundir o maior, porque Deus faz as coisas excelentes naquilo que não parece excelente. Deus faz uma coisa que é ordinária se tornar extraordinária, e levou aquele homem, e a pessoa atendeu, o juiz atendeu, e deu o documento, aprovou, bateu o martelo. O irmão saiu glorificando o nome de Jesus. Você depende de Jesus. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. A ceia te faz lembrar que Jesus é suficiente. Basta Jesus estar com você e o problema está resolvido. A palavra de Deus diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, a ceia é relevante, porque ela me faz lembrar que pertenço ao Senhor Jesus. Cristo continua sendo o centro da sua vida. Você está dividindo a sua fidelidade com outros senhores? Você tem vivido como alguém comprado pelo sangue de Jesus? Ou você tem vivido como alguém que é igual às pessoas lá fora? Você sabe que você não é igual às pessoas lá fora? Diga amém, por favor. Você é diferente das pessoas lá fora. Mas você fala: mas pastor, eu tenho que me assustar, eu tenho que me preocupar. Afinal das contas, eu sou uma pessoa normal. Não, não é. Você não é uma pessoa normal. Você não sabia que você não é uma pessoa normal? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, para você ver. Aí, está vendo? Não falei para você que não é normal? Eu sabia que não é normal. Mas como assim, pastor? O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que nós estamos diante da mesa do Senhor. E diante da mesa do Senhor nós nos lembramos que nós somos lavados no sangue de Jesus. Você nunca pode dizer: mas eu reagi como uma pessoa humana. Não, não, não. A expectativa de Deus com você é uma expectativa muito maior e muito melhor. Deus não espera que você reaja como humano. Deus espera que você reaja como lavado no sangue de Jesus. Deus espera que você reaja como alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Deus não espera de você reação humana. Deus espera de você reação espiritual. A Santa Ceia nos faz lembrar que nós temos vivido como alguém que é comprado pelo sangue de Jesus. Diga amém, por favor. Como você tem vivido?
Eu sei que muitas vezes as circunstâncias nos levam a falar aquilo que não devemos, a fazer aquilo que não devemos. Como é que você vive em relação à igreja? A sua comunhão é verdadeira com o corpo? Você tem desprezado e ferido ou ignorado algum irmão? Você precisa de perdão? A Santa Ceia nos faz lembrar que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A ceia, portanto, é relevante porque nela Cristo chama a igreja de sua noiva. Ela recorda a nossa aliança com Jesus. Ela examina a sua fidelidade e faz renovar a sua comunhão com o Senhor Jesus, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por você. Igreja relevante é uma igreja fiel. A importância da Santa Ceia é que ela é o ato mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer festa do tamanho que for. Você pode fazer congresso do tamanho que for. Você pode ter o melhor pregador do mundo pregando para você. A Santa Ceia ainda é maior. A Santa Ceia ainda é maior. Nada se compara a você tomar o cálice e comer o pão em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada se compara à sua comunhão com Jesus. Isso é coisa que ninguém pode fazer por você, que nenhuma palavra pode fazer por você. A Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, ela é relevante para uma igreja que quer ser relevante. Renove a sua comunhão com Jesus. Diga: Jesus, eu confio no Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, eu confio no Senhor. Declare com a sua boca que você confia no Senhor. Declare com as suas ações que você confia no Senhor. Declare com as suas intenções que você confia no Senhor Jesus Cristo. E você vai ver o milagre começar a acontecer, porque nós servimos a um Deus relevante. Nós servimos a um Deus verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, temos ministrado a tua palavra, segundo o teu Espírito tem colocado no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, diante da mesa de Jesus Cristo, nosso Salvador, a nos lembrarmos, Senhor amado e bendito, que nós pertencemos ao Senhor, que o maligno não nos toca, Senhor, que nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor nos ama e nós amamos ao Senhor, e nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, leremos a partir do verso de número 23. Glória ao nome de Jesus. Todos encontraram? Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém.
Nós vamos dar graças pelo pão. Nós gostaríamos de lembrar que deverão participar da mesa do Senhor aqueles que são batizados nas águas por imersão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com a sua igreja. Oremos ao Senhor. Sublime Deus, eterno Pai, a tua igreja, Senhor, está de pé mais uma vez diante da tua presença. Estamos apresentando diante de ti, ó Deus, o pão neste momento, pedindo a ti, ó Pai, que o Senhor venha abençoar este pão para que a partir deste momento represente o símbolo do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Muito obrigado, Deus, pelos céus estarem abertos sobre esta igreja nesta noite. Mais uma vez clamamos, Senhor, pedindo a Ti, abençoe este pão, ó Pai, e por consequência a Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, suplicamos agradecidos. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. A ditosa cidade, ela é linda. E essa é a esperança que nós temos, de estarmos todos juntos com o Senhor. A ditosa cidade, cante, deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Vamos adorar ao Senhor? Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a nossa esperança e nós cantamos. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Aleluia. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, aleluia, naquela linda cidade nós iremos morar. Essa é a nossa esperança. Veremos o Senhor, nós veremos frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. E por isso nós cantamos todos juntos. Veremos anjos e querubins ali
prazer e muita alegria para sempre. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. A presença de Deus é real aqui nesta noite, irmão. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Não seríamos nada sem a presença do Senhor. Aleluia, Deus. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada, num pranto de dor: ó meu Deus, que saudade que eu sinto dos tempos em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. Adora, igreja. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória, Jesus. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. Se é verdade, adore o nome do Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença,
Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando eu entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Jesus. Todos os irmãos receberam o pão? Faltou alguém receber o pão? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e os deu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Pastor John Moreira. Vamos dar graças pelo cálice. Aleluia. Glória a Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, graças te damos por essa oportunidade de juntos estarmos aqui para cear, por esta comunhão. Senhor, aqui está em minhas mãos, Senhor, esses cálices, símbolo do teu sangue. Teu sangue vertido na cruz do Calvário para remir todos os nossos pecados. A tua palavra diz que se nós andarmos na luz, como tu na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Teu sangue nos purifica de todo o pecado. A promessa tua, Senhor, que um dia nós seremos servidos por ti. Faça com que essa esperança se renove a cada dia, assim oramos. No nome que é sobre todos os nomes, o teu nome, Jesus. Por gentileza, tome seu assento. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome de Jesus. Esse nome é, nome de Jesus. Glória a Jesus. Coloque-se sobre os seus pés, por gentileza. Todos os irmãos receberam o cálice. Faltou alguém receber o cálice. A palavra de Deus diz semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice em memória do Senhor Jesus. Pastor Paulo Lucas. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos, Senhor, pela oportunidade de podermos mais uma vez participarmos, Senhor, do teu corpo e do teu sangue. A nossa alma se alegra, Senhor, o nosso coração regozija, porque mais uma vez, Senhor, reafirmamos a nossa aliança contigo. Nós estamos aguardando, Senhor, o dia da tua volta. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, continua nos fortalecendo, nos guiando, nos ajudando para nos ficar em santidade até que o Senhor volte. Pai, nós te pedimos, continua conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos o nome de Jesus.
Amém. Seu nome é vida. Glória a Jesus. É um gostinho de céu, né? Dá vontade de ficar aqui adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Mas logo vai chegar o dia em que todos estaremos juntos na eternidade adorando ao Senhor. E nós não vamos precisar ir para casa, porque nós já estaremos em casa para sempre. Amém? Mas infelizmente nós temos que terminar o culto. Eu queria que você tomasse o seu assento mais um minuto. E nós gostaríamos aqui de convidar o pastor Eduardo aqui, por gentileza. Amém. Gostaríamos de convidar o nosso pastor, presidente, que chegasse até aqui. Por favor, receba o nosso pastor com alegria em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meu pastor, é uma honra tê-lo aqui. Mais um, pastor. É uma alegria, um privilégio escutar o Senhor. O Senhor sempre tem algo para apresentar para a igreja e não tem palavras. Agradecer o Senhor, irmã Mabel, pela sua presença. O Senhor nos honra com a sua presença sempre, meu pastor. Eu queria chamar aqui agora o pastor Eduardo Proença. Pastor Eduardo, por gentileza. Irmã Débora, irmã Mabel, por gentileza. Pastor Eduardo e irmã Débora trabalharam incansavelmente para que essa convergência acontecesse. Nós estamos encantados com a maneira como eles serviram a igreja do Senhor Jesus, têm servido cada cooperador, cada irmã, cada irmão, aqueles que trabalharam na cozinha, que serviram. Que Deus recompense a vida de vocês. Sem palavras, vocês fizeram muito mais além das expectativas. E nós gostaríamos de deixar aqui uma lembrancinha, pedir ao nosso pastor que entregue para o Eduardo e a irmã Débora uma singela recordação, agradecidos que somos pela vida. Por favor, irmãos. Os anfitriões da casa, Deus abençoe cada um dos irmãos. Se eu pudesse dar um abraço em cada um desses cooperadores aí, que sempre nos atenderam com um sorriso nos lábios. Vocês não querem ir para o Texas, não? Não, pastor, estou brincando. Amém, queridos? Deus abençoe a vida dos irmãos, de coração. E eu devolvo a palavra ao nosso pastor, que já... Pastor Eduardo, vem aqui, meu. Eu não sei os capítulos próximos. Meu pastor. Irmão Fernando, presbítero Gesiel, nós temos uma lembrança também para o nosso presidente regional e nós queremos entregá-lo assim que chegar em minhas mãos. Por favor, nos ajude. Quero louvar a Deus, com a permissão do nosso pastor, gostaria de manifestar algumas palavras de agradecimento, meu pastor. Por favor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que nos confiou esta missão através da vida do nosso pastor regional também e de todos os que cooperaram conosco nessa nobre missão. A região centro, que é composta de homens de Deus, como todas as regiões que Deus tem dado a esta nação, nós somos agradecidos. Obrigado, pastor Sandro, pela confiança de nos deixar trabalhar aqui na obra do Mestre, ao nosso pastor nos privilegiar com, não somente estando conosco, mas nos concedendo a oportunidade de hospedar esse evento. Que Deus continue recompensando o nosso pastor em nome de Jesus. Agradeço a Deus a todos os irmãos também, pela vida de todos os irmãos que nos ajudaram incansavelmente. Os irmãos aqui, eles são tão voluntários, mas tão voluntários, que eles concordaram em fazer um churrasco para nós essa noite. Olha, era para você ter dado um glória a Deus melhor do que esse. O levante foi grande, deu um pé d'água aí que quis apagar o fogo, mas o fogo que estava aceso no altar e continua aceso para a glória de Deus. Nosso pastor pregou tanto que até o bombeiro apareceu, irmãos, pela tanto fogo que Deus mandou. Glória a Deus.
Quero agradecer a Deus pela minha esposa, Débora, minha família, meus filhos que servem e sem quem eu não estaria aqui fazendo esta obra para a glória de Deus. Portanto, meu agradecimento também, pastor Rodrigo Deodato, nosso coordenador regional, que sempre com apoio, palavras de oração e bênção, e toda a comissão que nos ajudou, pastor Jader, evidentemente, pastor Rogério, muito obrigado, meus queridos irmãos, aos pastores que vieram de perto, de longe, e a todos que cooperaram para este momento. Nós tributamos a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas que a boa recompensa de Deus seja retribuída na vida de cada um dos meus irmãos. Eu estou acabando os agradecimentos e o presente não chegou. Já chegou, foi todos, que maravilha. Nós temos um mimozinho, irmãos, uma lembrancinha para os nossos irmãos da regional que tem nos ajudado aqui e que tem nos abençoado. A gente vai levantar, filho. Ok, perfeito. Pastor Sandro, muito obrigado, pastor. Receba essa singela lembrança em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Sandro. Também, esse é dispensado, porque lembraram de mim, mas acho que não era para eu ver agora. O pastor também. Qualquer nome que você me der, eu vou dando agora, minha filha, porque na hora que nós estamos aqui, precisamos levar. Muito bem. Pastor Ademir Pereira. Uma salva de palmas, pastor Ademir Pereira, também servindo a Deus, de Massachusetts. De Nova Inglaterra, em nome de Jesus. Receba essa singela lembrança em nome de Jesus. Obrigado. Pastor Renan, por favor, vindo lá de Orlando, das áridas terras de Orlando. Ele está ali servindo a Jesus. Receba o pastor Renan com alegria. Também o presidente daquela região, em nome de Jesus. Obrigado, assim, pastor. Vamos terminar a presidência também. Pastor Emerson, nosso companheiro, também coordenador executivo da nossa regional aqui. Receba-o com alegria. Ele que é o pastor do Donald Trump, não é isso, meu pastor? Regional Centro, presidente. Centro somos nós. Pastor, seja muito abençoado pela sua cooperação conosco. Deus retribua, pastor, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Jesus, pela vida do pastor Emerson, presidente. Também nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Rodrigo Deodato. Como eu disse, ele que nos auxilia e nos pastoreia aqui com muita graça de Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Ele também é o nosso secretário da nossa regional. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Que Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus. Também, irmãos, que veio, e ele é da nossa regional, o pastor Rogério Ramalho, por favor, meu amigo, uma salva de palmas. Ele que está ali em Dallas, cooperando com o pastor Sandro, e nos prestigiou. Ele faz parte da nossa regional aqui. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, também gostaríamos de chamar aqui o pastor Eduardo Proença. Ah, não, está aqui. Uma palavra ao nosso pastor presidente. Obrigado, pastor. Meus irmãos, apenas dando as diretrizes para nossa janta, os irmãos já estão cientes, fazem a fila. Nós temos um costume aqui em Columbus, irmãos, abençoador e desafiador para o pessoal aqui de Columbus. É que esses irmãos não têm coragem de comer enquanto todos os nossos visitantes não tiverem ido à fila, passado ali, comido, sentado, e aí eles vão poder comer, porque eles têm um respeito tremendo pelos nossos convidados e amigos. E eu tento tirar esse costume deles, mas eles não deixam, eles são muito hospitaleiros. E olha que povo abençoado, não é? O que eu estou dizendo é o seguinte, irmão, assim que o nosso pastor liberar, corra lá para comer, para que a gente também possa comer em nome de Jesus, tá bem? Os nossos pastores já sabem das instruções, como nos demais dias. Muito obrigado, recebo uma vez mais o nosso pastor em gratidão a Deus, com uma salva de palmas a Jesus por tudo que ele fez, porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque-se sobre os seus pés, vamos orar e agradecer a Deus por essa convergência em nome de Jesus. Levante a sua mão e agradeça a Deus de todo o seu coração. Pastor Cássio Rafa, orando ao Senhor nosso Deus.
Querido Jesus, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por podermos estar aqui na tua casa, desfrutarmos, Senhor, da tua presença e do teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a sermos, Senhor, uma igreja mais relevante, Senhor. Ó Pai querido e santo, ajuda-nos a guardar e a viver tudo que recebemos aqui durante esses dias de instruções e de bênçãos na nossa vida, Pai. Querido Senhor, guarda o teu povo, Senhor, no regresso para casa, Senhor. Aqueles que vivem aqui mesmo, Senhor, nas vizinhanças dessa cidade, Senhor. Aqueles que vão pegar aviões, aqueles que vão de carro, Senhor. Todos, Senhor, cobre com o teu sangue e leva ao seu retorno debaixo da tua bênção, Senhor. Pai, abençoa o alimento que nós vamos participar, Senhor. Obrigado por prover, Senhor, com abundância, Senhor, o pão na nossa mesa e nos dá saúde para desfrutarmos de tudo que o Senhor coloca na nossa mesa, Pai. É no nome de Jesus, Pai querido, que nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém! Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo.